A chuva batia forte nas janelas do orfanato Santa Clara naquela tarde de dezembro. Isabela e Gabriela, duas meninas de 10 anos idênticas como duas gotas d'água, estavam sentadas no chão frio do quarto, abraçadas ao seu pequeno vira-lata caramelo chamado Pipoca. Era o último dia que estariam juntas, mas elas ainda não sabiam disso. A assistente social havia chegado pela manhã com papéis na mão e um sorriso forçado no rosto, falando sobre famílias diferentes que queriam adotar apenas uma criança cada. As gêmeas não entendiam por que tinham que se separar, por que não podiam ficar juntas como sempre foram desde que nasceram. Isabela segurava a coleira vermelha de Pipoca enquanto Gabriela acariciava as orelhas macias do cachorrinho. Eles eram inseparáveis há 3 anos, desde que encontraram o filhote abandonado atrás do orfanato. Pipoca era mais que um animal de estimação, era o irmãozinho que elas nunca tiveram, o amigo que as consolava nas noites difíceis, o guardião que dormia entre suas camas protegendo-as de pesadelos. Quando a porta se abriu e duas famílias diferentes entraram no quarto, o mundo das meninas desabou. A família Santos queria Isabela, e a família Oliveira queria Gabriela. Nenhuma das duas famílias podia ficar com Pipoca porque moravam em apartamentos que não permitiam animais. As lágrimas começaram a rolar pelos rostinhos das meninas quando perceberam que não apenas se separariam uma da outra, mas também do cachorrinho que amavam tanto. Pipoca parecia sentir que algo terrível estava acontecendo. Ele corria de uma menina para outra, latindo baixinho, como se tentasse entender por que todas estavam chorando. Isabela foi a primeira a ser levada. Ela se agarrou em Gabriela com tanta força que os adultos precisaram separá-las delicadamente. As duas prometeram que se encontrariam de novo, que nunca se esqueceriam uma da outra. Gabriela foi levada 1 hora depois, e Pipoca ficou sozinho no orfanato, uivando baixinho pela janela, vendo o carro desaparecer na distância. A diretora do orfanato tentou encontrar uma família para Pipoca, mas foi difícil. Ele era um cachorro triste que não comia direito e passava os dias procurando pelas meninas. Depois de 2 semanas, uma família bondosa da cidade vizinha, os Silva, resolveu adotar Pipoca. Eles tinham uma casa grande com quintal e entenderam que o cachorrinho precisava de muito amor para curar seu coração partido. Mas o que ela não sabia era que essa decisão mudaria não apenas sua vida, mas revelaria uma verdade que poucos descobrem sobre como Deus trabalha através das maiores perdas. Isabela e Gabriela nasceram em uma madrugada fria de inverno, filhas de uma jovem mãe solteira que não tinha condições de criá-las. Desde bebês, elas tinham uma conexão especial que ia além do que é normal entre irmãos. Quando uma chorava, a outra também chorava. Quando uma sorria, a outra sorria junto. Era como se fossem 2 metades de uma mesma alma. No orfanato, elas sempre dormiam na mesma cama, mesmo tendo camas separadas. As cuidadoras descobriram que era impossível separá-las durante a noite porque elas acordavam gritando se não estivessem juntinhas. Isabela era a mais corajosa das duas. Ela sempre protegeu Gabriela das outras crianças mais velhas que às vezes implicavam com elas por serem tão grudadas. Isabela tinha um jeito firme de falar e nunca deixava ninguém machucar sua irmã. Gabriela era mais sensível e carinhosa. Ela tinha um talento especial para consolar as outras crianças quando estavam tristes. Sua voz doce e seus abraços apertados conseguiam acalmar qualquer coração machucado. Quando Pipoca chegou às suas vidas, as meninas descobriram como era bom cuidar de alguém. Elas dividiam suas refeições com o cachorrinho, ensinaram-no a fazer truques simples e criaram uma cama quentinha para ele com cobertores velhos. Pipoca se tornou o centro de suas vidas, dando-lhes um propósito e uma alegria que elas nunca haviam sentido antes. As 3 crianças, porque Pipoca era considerada uma criança por elas, criaram rotinas especiais.
Todas as manhãs, elas corriam para o quintal do orfanato onde Pipoca as esperava balançando o rabo. Eles brincavam de pega-pega, de esconde-esconde atrás das árvores, e Pipoca sempre ganhava porque farejava onde elas se escondiam. À tarde, elas se sentavam debaixo da grande mangueira e contavam histórias para Pipoca, que ficava deitado entre elas, prestando atenção como se entendesse cada palavra. A separação das gêmeas foi como uma morte para todas as três. Isabela foi morar com a família Santos em São Paulo, uma família carinhosa mas que não entendia por que ela passava as noites chorando e chamando por Gabriela. Gabriela foi para Campinas com a família Oliveira, pessoas maravilhosas que faziam de tudo para vê-la sorrir, mas que não conseguiam preencher o vazio que a ausência da irmã deixará em seu coração. Pipoca, com a família Silva em Sorocaba, passou meses procurando pelas meninas. Ele cavava buracos no quintal como se quisesse fazer um túnel até elas. Subia nos muros e latia para carros que passavam, esperando ver os rostinhos conhecidos nas janelas. A família Silva era muito paciente e amorosa, entendendo que Pipoca estava passando por um luto profundo. Enquanto ela permanecia ali, cercada pelos destroços de sua vida anterior, não podia imaginar que essa destruição total era exatamente o que Deus estava usando para preparar algo extraordinário. 5 anos se passaram desde a separação. Isabela, agora com 15 anos, havia crescido em São Paulo e se tornado uma jovem determinada, mas que carregava uma tristeza constante no olhar. Ela nunca parou de procurar por Gabriela, pedindo aos pais adotivos para pesquisarem em redes sociais e até contratando um detetive particular com o dinheiro que juntava fazendo trabalhos extras. Gabriela, também com 15 anos, vivia em Campinas e tinha desenvolvido uma sensibilidade especial para ajudar animais abandonados. Ela voluntariava em um abrigo de animais nos fins de semana, sempre esperando secretamente encontrar um vira-lata caramelo que pudesse ser seu Pipoca. Pipoca, agora um cão adulto de 8 anos, vivia feliz com a família Silva, mas mantinha um comportamento estranho que intrigava seus donos. Todo fim de semana, ele fugia de casa e percorria quilômetros pelas cidades vizinhas, sempre voltando no domingo à noite, exausto mas determinado. A família Silva tentou várias vezes impedir essas fugas, mas Pipoca sempre encontrava um jeito de escapar. Era como se ele tivesse uma missão que precisava cumprir. Em uma sexta-feira de outubro, Isabela convenceu seus pais adotivos a levá-la para um fim de semana em Campinas, onde aconteceria uma grande feira de adoção de animais. Ela havia lido na internet que eventos assim às vezes reuniam pessoas de diferentes cidades, e quem sabe Gabriela também estaria lá. Ao mesmo tempo, Gabriela se ofereceu para ajudar nessa mesma feira como voluntária, sonhando secretamente que talvez encontrasse pistas sobre sua irmã gêmea. Pipoca, naquele mesmo fim de semana, fugiu novamente da casa dos Silva, mas dessa vez algo era diferente. Ele não parou na cidade vizinha como sempre fazia. Continuou correndo, como se fosse guiado por uma força invisível. Seus donos ficaram muito preocupados porque nunca havia ficado tanto tempo fora. No sábado de manhã, a feira de adoção estava movimentada. Centenas de pessoas caminhavam entre as barracas, conhecendo cães e gatos que precisavam de um lar. Isabela chegou cedo com seus pais adotivos, procurando desesperadamente por qualquer rosto que lembrasse sua irmã. Gabriela estava do outro lado da feira, ajudando a organizar a documentação dos animais para adoção. Era como se uma mão invisível estivesse movendo todas as peças para o lugar certo. Pessoas começaram a comentar sobre um cachorro vira-lata que havia aparecido na feira sozinho, sem coleira, mas que não parecia perdido. Ele caminhava com propósito entre as pessoas, farejando e procurando algo específico. Vários voluntários tentaram pegá-lo, mas ele era esperto demais e sempre escapava.
Se você está sendo tocado por esta história de conexão impossível entre irmãs separadas, você vai amar histórias de luz, onde documentamos milagres reais que acontecem quando o amor verdadeiro se recusa a desistir. Inscreva-se em nosso canal para mais histórias que provam que nada pode separar corações que foram feitos para estar juntos. Voltemos agora para descobrir o momento inacreditável que mudou tudo. O que ela descobriu nos dias seguintes mudaria completamente sua compreensão sobre como Deus trabalha nas vidas daqueles que Ele ama. Pipoca havia percorrido quase 80 quilômetros em 2 dias para chegar até aquela feira. Seus pés estavam machucados e ele estava cansado, mas algo dentro dele o impedia de parar. Era como se uma voz silenciosa o guiasse, dizendo-lhe que suas meninas estavam perto. Ele conseguia sentir o cheiro delas no ar, misturado com centenas de outros cheiros, mas ele conhecia aquele perfume único que só suas meninas tinham. Por volta do meio-dia, Isabela estava desanimada. Havia procurado por horas entre centenas de pessoas e não encontrara nenhum sinal de Gabriela. Ela se sentou em um banco próximo à barraca de informações, lutando contra as lágrimas de frustração. Seus pais adotivos tentavam consolá-la, mas ela sentia que estava perdendo seu tempo e suas esperanças. Do outro lado da feira, Gabriela também estava cansada. Ela havia atendido dezenas de pessoas interessadas em adotar animais, mas sua mente estava longe dali. A cada jovem de cabelos castanhos que passava, seu coração acelerava na esperança de que fosse Isabela. Mas conforme as horas passavam, a decepção crescia em seu peito. Foi então que Pipoca apareceu. Primeiro, ele captou o cheiro de Gabriela. Seus olhos se arregalaram e ele começou a tremer de emoção. Correu desesperadamente na direção dela, atravessando multidões de pessoas, derrubando algumas barracas no caminho. Quando Gabriela o viu correndo em sua direção, ela pensou que era apenas mais um cachorro perdido que precisava de ajuda. Mas quando Pipoca parou na frente dela e começou a pular, tentando lamber seu rosto, ela sentiu algo familiar. O jeito dele pular, a cor exata de seu pelo, a marca branca em forma de coração que ele tinha no peito. Seu coração quase parou quando ela sussurrou: "Pipoca." O cachorro enlouqueceu de alegria. Ele começou a latir, a girar em círculos, a lamber as mãos dela como se fosse uma criança reencontrando sua mãe após anos perdido. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Gabriela quando ela teve certeza de que era realmente seu cachorro da infância. Mas Pipoca não parou ali. Depois de alguns minutos cobrindo Gabriela de lambidas e demonstrações de carinho, ele começou a puxar sua blusa com os dentes, tentando levá-la para algum lugar. Gabriela entendeu que ele queria que ela o seguisse. Com o coração batendo forte, ela começou a caminhar atrás de Pipoca, que corria alguns metros na frente, sempre olhando para trás para ter certeza de que ela estava seguindo. Pipoca a levou diretamente até onde Isabela estava sentada no banco. Quando ele viu Isabela, repetiu exatamente o mesmo comportamento: pulos desesperados, latidos de alegria, lambidas no rosto. Isabela ficou confusa no início, mas quando olhou bem para o cachorro, reconheceu a marca em forma de coração no peito dele. Suas mãos tremeram quando ela sussurrou: "Pipoca, é você mesmo?" Mas entender o plano de Deus era uma coisa. Viver esse plano seria um desafio completamente diferente, que testaria cada fibra de sua fé. Pipoca começou a correr de uma menina para outra, latindo como se estivesse tentando dizer alguma coisa muito importante. Ele puxava a blusa de Gabriela e depois corria até Isabela, puxava sua mão e voltava para Gabriela. Era como se estivesse tentando fazer as duas se olharem direito. Isabela e Gabriela estavam a apenas 10 metros uma da outra, mas a multidão da feira impedia que se vissem claramente. As duas estavam focadas em Pipoca, tentando entender como seu cachorro da infância havia aparecido ali.
Foi quando Gabriela seguiu Pipoca até onde ele queria levá-la e se encontrou cara a cara com uma jovem de 15 anos que era exatamente igual a ela. As duas ficaram paralisadas. Era como se estivessem se olhando no espelho. O mesmo rosto, os mesmos olhos castanhos, o mesmo cabelo ondulado, até a mesma forma de inclinar a cabeça quando estavam confusas. Por alguns segundos que pareceram uma eternidade, elas apenas se olharam, sem conseguir acreditar no que estavam vendo. Pipoca estava entre elas, balançando o rabo com tanta força que seu corpo inteiro balançava. Ele olhava para uma, depois para outra, como se dissesse: pronto. Encontrei vocês. Trouxe vocês de volta. Isabela foi a primeira a falar, com a voz tremendo: Gabi? É você. Gabriela começou a chorar quando ouviu seu apelido da infância. Só uma pessoa no mundo a chamava assim: Isa? Minha irmã. As duas correram uma para a outra e se abraçaram com tanta força que quase caíram no chão. Choraram juntas por longos minutos, sem conseguir acreditar que estavam finalmente reunidas. Pipoca pulava ao redor das duas, latindo de alegria, como se fosse uma criança orgulhosa que havia cumprido a missão mais importante de sua vida. As pessoas ao redor da feira pararam para assistir aquela cena emocionante. Muitos começaram a chorar junto com as meninas, sem nem mesmo entender o que estava acontecendo. Era impossível não se emocionar vendo duas pessoas se reencontrarem com tanto amor. Os pais adotivos de Isabela e os cuidadores que estavam com Gabriela ficaram completamente surpresos. Eles sabiam que as meninas tinham uma irmã gêmea, mas nunca imaginaram que se encontrariam dessa forma tão miraculosa. Quando as meninas conseguiram se acalmar um pouco, elas se sentaram no chão da feira, uma de cada lado de Pipoca, exatamente como faziam quando eram crianças. Contaram uma para outra sobre suas vidas nos últimos 5 anos, sobre como nunca pararam de sentir saudades, sobre como sempre sonhavam com o dia em que se reencontrariam. Pipoca ficava quietinho entre elas, como se estivesse ouvindo cada palavra, feliz por ter sua família reunida novamente. Mas a pergunta que todos faziam era: como Pipoca havia encontrado as duas? Como ele sabia onde elas estariam? A família Silva foi chamada e contou sobre as fugas constantes de Pipoca aos fins de semana, como se ele estivesse procurando por algo. Descobriram que, de alguma forma inexplicável, Pipoca nunca havia esquecido suas meninas e tinha passado 5 anos procurando por elas. O que aconteceu nas horas seguintes provaria que quando Deus move, Ele não move apenas uma vida, Ele transforma tudo ao redor. A notícia do reencontro das gêmeas através de seu cachorro se espalhou rapidamente pela feira e depois pelas redes sociais. Alguém havia filmado o momento do reencontro e o vídeo viralizou em questão de horas. Milhares de pessoas compartilharam a história, comentando sobre como era impossível que um cachorro tivesse conseguido reunir duas irmãs separadas há 5 anos em uma cidade que ele nunca havia visitado. Os pais adotivos de ambas as meninas ficaram profundamente emocionados. A família Santos, que havia adotado Isabela, e a família Oliveira, que havia adotado Gabriela, se conheceram naquele dia e descobriram que tinham muito em comum. Ambas as famílias sempre souberam que suas filhas adotivas carregavam uma tristeza por causa da separação da irmã gêmea. Eles haviam tentado de várias formas ajudar as meninas a superarem essa dor, mas nunca conseguiram preencher completamente aquele vazio. Agora, vendo a alegria genuína nos rostos de Isabela e Gabriela, eles entenderam que o reencontro era necessário para a felicidade completa das meninas. A família Silva, que havia cuidado de Pipoca durante 5 anos, também foi profundamente tocada pela história. Eles sempre souberam que Pipoca era um cachorro especial, mas nunca imaginaram que ele carregava uma missão tão importante. Dona Maria Silva, a mãe da família, disse entre lágrimas: "Agora entendo por que Pipoca nunca conseguia ficar quieto em casa.
Ele tinha um propósito que era maior que todos nós. Os funcionários do orfanato Santa Clara ficaram sabendo da história e foram visitar as meninas na feira. A diretora que havia cuidado delas quando eram pequenas chorou ao vê-las reunidas novamente. Ela contou que durante todos esses anos, sempre orava para que um dia elas se encontrassem, mas nunca imaginou que seria através de Pipoca. Outros órfãos que conheciam as gêmeas na infância também souberam da história através das redes sociais e entraram em contato. Foi uma verdadeira reunião de família, com pessoas que haviam feito parte da vida das meninas celebrando junto com elas. A comunidade local ficou muito impactada pela história. Pessoas que nem conheciam as meninas começaram a aparecer na feira apenas para conhecê-las e para ouvir a história completa. Muitos disseram que a história deu-lhes esperança sobre seus próprios problemas familiares e separações. Esta transformação não para aqui. Em Histórias de Luz, documentamos milagres diários que acontecem quando o amor e a fé se recusam a desistir. Continue conosco para ver o final incrível desta história de reencontro. A história das gêmeas e Pipoca começou a inspirar outras pessoas que haviam perdido contato com familiares. Várias famílias que assistiram ao vídeo nas redes sociais decidiram procurar parentes perdidos, renovando esperanças que haviam sido abandonadas há anos. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. O que ela descobriu sobre seu propósito mudaria não apenas sua vida, mas gerações futuras. Nos dias que se seguiram ao reencontro, algo extraordinário começou a acontecer. As famílias Santos e Oliveira, junto com a família Silva, decidiram que não podiam mais separar as gêmeas e Pipoca novamente. Depois de muitas conversas e lágrimas, chegaram a uma decisão inédita: as duas famílias se mudariam para a mesma cidade para que as meninas pudessem crescer juntas, mantendo o vínculo com ambas as famílias adotivas. Mas a história das gêmeas havia tocado tantas pessoas que algo ainda maior estava começando a se formar. Isabela e Gabriela receberam centenas de mensagens de pessoas que haviam perdido contato com irmãos, filhos, pais e outros familiares. Muitas dessas pessoas pediam ajuda para encontrar seus entes queridos, inspiradas pela história de como Pipoca havia reunido as gêmeas. Foi então que as meninas tiveram uma revelação sobre seu verdadeiro propósito. Elas perceberam que sua história não havia acontecido apenas para elas, mas para dar esperança a outras famílias separadas. Decidiram criar um projeto chamado Pipoca Conecta, uma organização para ajudar famílias separadas a se reencontrarem. A primeira pessoa que elas ajudaram foi Dona Regina, uma senhora de 70 anos que havia perdido contato com sua filha há 20 anos depois de uma briga familiar. As gêmeas usaram as redes sociais e a repercussão de sua história para espalhar a procura pela filha de Dona Regina. Em 2 semanas, mãe e filha se reencontraram em uma cena tão emocionante quanto a das próprias gêmeas. O projeto cresceu rapidamente. Jornalistas começaram a procurar as meninas para contar suas histórias de sucesso. Uma emissora de televisão ofereceu um programa semanal onde elas poderiam ajudar famílias a se reencontrarem ao vivo. O projeto Pipoca Conecta se tornou uma sensação nacional. A cada semana, dezenas de famílias conseguiam se reunir através do trabalho das gêmeas. Pipoca se tornou a mascote oficial do projeto, aparecendo em todas as reuniões familiares, como se abençoasse cada reencontro com sua presença especial. Isabela descobriu que tinha um talento natural para pesquisa e investigação. Ela conseguia encontrar pistas que outros não conseguiam, usando uma combinação de tecnologia e intuição que surpreendia até mesmo detetives profissionais. Gabriela, por sua vez, tinha um dom especial para acolher as famílias e ajudá-las a superarem os conflitos que haviam causado as separações. Sua voz doce e suas palavras certas conseguiam curar feridas antigas e abrir corações endurecidos pelo tempo.
O mais impressionante era que Pipoca parecia ter desenvolvido uma habilidade sobrenatural para sentir quando uma reunião familiar estava próxima. Ele ficava inquieto e animado dias antes dos reencontros acontecerem, como se pudesse prever que mais uma família seria reunida. As gêmeas entenderam que sua separação dolorosa na infância havia sido necessária para que elas desenvolvessem as qualidades que precisariam para ajudar outras famílias. Isabela havia aprendido determinação e força através da dor da separação. Gabriela havia desenvolvido empatia e capacidade de cura emocional. Pipoca havia aprendido a nunca desistir de quem ama. Ao olhar para trás, ela finalmente compreendeu que cada lágrima, cada perda, cada momento de desespero havia sido cuidadosamente usado por Deus para este momento de propósito. As gêmeas que antes eram duas crianças tristes e separadas se tornaram jovens mulheres cheias de propósito e esperança. Isabela, que havia crescido com uma determinação feroz para encontrar sua irmã, agora usava essa mesma determinação para encontrar familiares perdidos de outras pessoas. Ela havia se tornado uma especialista em usar tecnologia, redes sociais e métodos de investigação para rastrear pessoas desaparecidas. Gabriela, que havia desenvolvido uma sensibilidade especial para cuidar de outros durante sua infância solitária, agora era procurada por famílias que precisavam de ajuda para curar relacionamentos quebrados. Ela havia aprendido a arte de mediar conflitos familiares e ajudar pessoas a perdoarem umas às outras depois de anos de mágoa. A diferença entre quem elas eram aos 10 anos e quem se tornaram aos 16 era impressionante. Antes da separação, elas eram apenas duas meninas normais que dependiam uma da outra para tudo. Agora, elas eram duas jovens independentes que haviam encontrado seus dons únicos, mas que escolhiam trabalhar juntas porque sabiam que eram mais fortes unidas. A primeira grande lição que aprenderam sobre a vida foi que às vezes as maiores perdas são necessárias para descobrirmos quem realmente somos. Se elas nunca tivessem sido separadas, talvez nunca tivessem desenvolvido a força individual que cada uma precisava para ajudar outras pessoas. A segunda lição que aprenderam sobre Deus foi que Ele nunca abandona suas crianças, mesmo quando parece que estão completamente sozinhas. Durante 5 anos, elas sentiram que Deus havia esquecido delas, mas descobriram que Ele estava trabalhando o tempo todo através de Pipoca, que nunca parou de procurá-las. A terceira lição sobre propósito foi que nossa dor pode se tornar nossa maior força quando decidimos usá-la para ajudar outros que estão passando pela mesma situação. Cada lágrima que elas derramaram pela separação se tornou uma fonte de compaixão por outras famílias separadas. Isabela agora era vista pelos outros como uma jovem corajosa e determinada que nunca desistia de uma busca, não importava quão difícil fosse. Pessoas de todo o país enviavam pedidos de ajuda para encontrar parentes perdidos, confiando em sua habilidade quase sobrenatural de encontrar pistas onde outros não conseguiam. Gabriela era reconhecida como uma jovem sábia e amorosa que tinha o dom de curar corações partidos. Famílias que estavam brigadas há décadas procuravam sua ajuda para se reconciliarem. Ela conseguia tocar no que havia de mais profundo nas pessoas e ajudá-las a lembrarem do amor que haviam esquecido. Pipoca havia se tornado o cachorro mais famoso do Brasil. Sua história de lealdade e determinação inspirava pessoas de todas as idades. Crianças desenhavam sua foto, adultos contavam sua história para ensinar sobre perseverança, e idosos se emocionavam lembrando de seus próprios animais de estimação especiais. O impacto de sua nova identidade como as Gêmeas do Milagre e Pipoca, o cachorro que reúne famílias, era sentido em todo o país. Suas histórias eram contadas em escolas, igrejas e comunidades como exemplo de como o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer. Mas toda transformação verdadeira vem com um preço. E ela estava prestes a descobrir que viver seu propósito exigiria sacrifícios que nem imaginava. Com a fama nacional veio uma responsabilidade que as gêmeas não esperavam.
Elas recebiam centenas de pedidos de ajuda todos os dias, cada um representando uma família desesperada por um reencontro. Era impossível ajudar todos, e isso pesava muito em seus corações jovens. Isabela começou a ter problemas na escola porque passava mais tempo pesquisando casos de famílias perdidas do que estudando suas próprias matérias. Seus pais adotivos ficaram preocupados quando suas notas começaram a cair e ela parou de sair com amigas da sua idade para se dedicar completamente ao projeto. Gabriela enfrentava um desafio diferente. As histórias de dor familiar que ela ouvia todos os dias começaram a afetar sua própria saúde emocional. Ela absorvia tanto o sofrimento dos outros que começou a ter pesadelos e ataques de ansiedade. Havia dias em que ela chorava sem parar depois de ouvir relatos de famílias destruídas por brigas ou abandono. Os relacionamentos das meninas com suas famílias adotivas também mudaram. Embora todos fossem muito orgulhosos do trabalho que elas faziam, havia momentos de tensão quando as famílias sentiam que não eram mais a prioridade na vida das meninas. Era difícil competir com centenas de pessoas que precisavam de ajuda urgente. Pipoca, mesmo sendo adorado pelo país inteiro, também enfrentava dificuldades. Ele não podia mais passear livremente pelas ruas porque era reconhecido por onde passava. Pessoas paravam o tempo todo para fazer fotos e pedir autógrafos, o que o deixava estressado. Ele sentia falta dos tempos simples quando podia apenas brincar no quintal sem ser incomodado. Houve momentos em que as gêmeas questionaram se realmente queriam continuar com o projeto. A pressão era enorme, e elas ainda eram adolescentes tentando descobrir suas próprias identidades além de serem as gêmeas do milagre. Elas queriam ter vidas normais, namorar, ir a festas, se preocupar apenas com provas da escola como qualquer jovem de 16 anos. A tentação de desistir veio quando elas receberam uma crítica muito dura nas redes sociais. Algumas pessoas começaram a questionar se suas histórias de sucesso eram reais ou se era tudo encenação para ganhar fama. Comentários maldosos sobre sua aparência, sua família e até sobre Pipoca começaram a aparecer diariamente. Uma noite, depois de ler comentários particularmente cruéis, Gabriela disse para Isabela que queria parar com tudo. Ela estava cansada de carregar a dor de tantas famílias, cansada de ser julgada por pessoas que não a conheciam, cansada de não ter uma vida normal como outras meninas da sua idade. Isabela também estava chegando ao seu limite, mas algo dentro dela se recusava a desistir. Ela pensava em todas as famílias que ainda estavam separadas, esperando por ajuda. Pensava em Dona Regina, que havia se reencontrado com sua filha graças ao trabalho delas. Pensava em Pipoca, que havia passado 5 anos procurando por elas e nunca desistiu. Foi nessa noite difícil que elas tomaram a decisão mais importante de suas vidas. Elas decidiram continuar, mas de uma forma diferente. Elas estabeleceriam limites saudáveis, cuidariam de sua própria saúde mental, e lembrariam sempre de que eram, antes de tudo, irmãs que se amavam e precisavam proteger esse laço especial que Deus havia restaurado. Como elas se mantiveram firmes foi através da criação de uma rotina especial. Todo domingo, elas desligavam completamente o projeto e passavam o dia inteiro juntas, apenas as duas e Pipoca, fazendo coisas normais de adolescentes. Iam ao shopping, assistiam filmes, comiam pizza, conversavam sobre meninos, sonhavam com o futuro. Esses domingos se tornaram sagrados para elas, um lembrete de que antes de serem as gêmeas do milagre, elas eram simplesmente Isabela e Gabriela, duas irmãs que haviam se reencontrado. E foi nesse momento de maior dificuldade que ela descobriu a verdade final, que Deus não apenas a havia transformado, Ele a havia escolhido para ser uma luz que jamais se apagaria. 2 anos depois do reencontro, quando as gêmeas completaram 18 anos, elas fizeram uma festa especial que reuniu todas as famílias que haviam ajudado a reconectar,
Mais de 200 pessoas compareceram, cada uma representando uma história de amor que havia sido restaurada através do projeto Pipoca Conecta. A festa aconteceu no mesmo parque onde ficava o antigo orfanato Santa Clara, agora transformado em um centro comunitário dedicado a ajudar famílias em dificuldade. Dona Regina estava lá com sua filha, que agora a visitava todos os fins de semana. O Sr. José, um homem de 60 anos que havia encontrado seu irmão perdido há 30 anos graças às meninas, trouxe toda a sua família reunificada. Maria e Carlos, um casal que havia encontrado sua filha dada para adoção 25 anos antes, choraram de emoção ao abraçar as gêmeas que tornaram possível seu reencontro. Pipoca, agora com 10 anos, estava mais feliz do que nunca. Ele havia cumprido sua missão original de reunir suas meninas, mas descobriu que tinha um propósito ainda maior, ser o símbolo de que o amor verdadeiro nunca desiste. Mesmo com alguns pelos grisalhos no focinho, ele ainda tinha a mesma energia de quando era filhote, especialmente quando estava perto de famílias se reencontrando. Durante a festa, Isabela anunciou que havia sido aceita na Faculdade de Direito, onde planejava se especializar em direito de família para ajudar legalmente as pessoas que procuravam parentes perdidos. Gabriela foi aceita no curso de psicologia, onde aprenderia técnicas profissionais para ajudar famílias a curarem traumas e conflitos antigos. As duas manteriam o projeto Pipoca Conecta, mas agora com uma base mais sólida e profissional. A diretora do antigo orfanato, que agora dirigia o centro comunitário, fez um discurso emocionante sobre como a história das gêmeas havia mudado a vida de centenas de crianças órfãs. Ela contou que muitas crianças que viviam no centro agora tinham a esperança de que, mesmo se fossem separadas, poderiam se reencontrar no futuro, assim como Isabela e Gabriela. Pipoca havia se tornado a mascote oficial do centro, visitando as crianças regularmente e trazendo alegria para aqueles que mais precisavam. O projeto Pipoca Conecta havia evoluído para uma organização reconhecida nacionalmente, com voluntários em vários estados do país. Mais de 500 famílias haviam sido reunidas através do trabalho iniciado pelas gêmeas. Documentários foram feitos sobre sua história, livros foram escritos, e sua história era ensinada em escolas como exemplo de perseverança e amor fraternal. Mas o legado mais importante não estava nos números ou na fama. Estava nos corações das pessoas que haviam recuperado a esperança de que é possível curar relacionamentos quebrados, encontrar pessoas perdidas, e que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. A paz que as gêmeas encontraram após toda a luta era visível em seus rostos. Elas não eram mais as meninas tristes e desesperadas que haviam sido separadas aos 10 anos. Eram jovens mulheres fortes, confiantes, e cheias de propósito, que sabiam exatamente qual era seu lugar no mundo. Sua história continuou inspirando gerações. Crianças de todo o país enviavam desenhos de pipoca, famílias separadas enviavam pedidos de ajuda com renovada esperança, e outras pessoas começaram seus próprios projetos para ajudar comunidades, inspiradas pelo exemplo das gêmeas. O impacto duradouro de sua jornada podia ser visto em cada família que se reencontrava, em cada criança órfã que não perdia a esperança, em cada pessoa que acreditava que os milagres ainda acontecem nos dias de hoje. Histórias como esta nos lembram que mesmo nas separações mais dolorosas, existe um plano maior funcionando. Em Histórias de Luz, acreditamos que cada história de dor pode se tornar uma história de esperança quando permitimos que o amor verdadeiro guie nossos passos. Inscreva-se para mais histórias que transformam vidas e provam que nenhuma distância é grande demais para o amor que verdadeiramente conecta corações. E assim, do que parecia ser apenas cinzas e desespero, nasceu uma luz que continua brilhando, lembrando a todos nós que mesmo nas maiores perdas, Deus está escrevendo histórias de esperança que ecoam pela eternidade. Esta foi mais uma história de luz.